A minha oração, o meu louvor a Deus é que você agora abra o seu coração, amém? O texto em que nós lemos e nós temos uma temática, aí vem o noivo. Já declaramos várias vezes essa noite que ele vem, e ele está vindo, e ele vem. E nós, querido, ao lermos o capítulo 25, eu quero que você observe que no início do culto, o pastor Hernanes, ele trouxe alguns versículos do capítulo 24, porque quando nós lemos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós vamos entender que ali Jesus, ele está trazendo todo o cenário, tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que vai cercar, tudo aquilo que vai apontar para a sua vinda, tudo que vai anteceder, são os acontecimentos antecedentes à sua chegada, ao seu retorno para cá. Olha só, mas algo marca o capítulo 24, meditando esses dias, algo marca, algo se repete por 3 vezes, e isso chamou minha atenção. O quê? Quando nós lemos o capítulo 24, ele se repete por 3 vezes a seguinte expressão de Jesus: que nos últimos dias viriam falsos profetas. E isso se repete ao longo do capítulo 24 por 3 vezes. Que viria o engano, que viria a apostasia, que viria o erro. E isso nos dá a entender que, querido, algo marcante para a volta de Cristo, algo que seria extremamente marcante, seria o engano, a mentira, o falso ensino, a falsa mensagem, o apoiar-se naquilo que não é verdadeiro das Escrituras Sagradas. Quando chegamos no capítulo 25, acontece o mesmo padrão. Por 3 vezes Jesus vai repetir algo, dando ênfase ao capítulo de número 25, assim como ele trouxe ao capítulo 24. O que se repete, pastor? Jesus, por 3 vezes, ele vai mostrar o mesmo cenário. 3 vezes se repete o mesmo cenário. Aqui no texto que nós lemos, são 10 virgens, 5 vão se alegrar, 5 vão adentrar para as bodas, 5 vão participar do casamento, porém 5 não vão entrar, 5 vão estar em desespero, em tormenta, em agonia, em aflição. Quando o texto se segue, Jesus agora muda, ele muda as figuras, e ele vai dizer, logo em seguida, na sequência do capítulo 25, ele vai dizer, queridos, o quê? Ele vai falar que um senhor, um certo senhor, ele viaja, faz uma viagem longa, e ele dá talentos a 3 dos seus servos. Ele dá 5 talentos a um, ele dá 2 a outro, e ele dá 1 a outro. Vamos ver no desfecho se repetir o mesmo cenário. Qual cenário? Quando ele volta, 2 serão recompensados, e 1, diz o texto, diz a palavra, e 1, diz a palavra assim: pegue-o, amarre-o e o lance nas trevas exteriores. Se repete o mesmo padrão. Jesus continua a narrativa do capítulo 25. E agora ele vai falar que quando o Filho do Homem voltar nas nuvens com poder e glória, ele vai se assentar no trono da sua glória. E então, como o pastor separa os bodes das ovelhas, ele vai repetir mais uma vez o mesmo padrão. Qual? Querido, que na sua volta haverá uma separação. E agora diz para nós que ele vai colocar os bodes à esquerda e vai colocar as ovelhas à direita. A uns será dito: vinde, benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado. E aí ele vai falar toda uma narrativa e vai dizer para o outro grupo: apartai-vos de mim, malditos. Perceba isso. Perceba, querido, que Jesus ele vai deixar muito claro que para os nossos tempos o engano seria algo extremamente forte. Cuidado para você não ser enganado. Cuidado para você não achar que você conseguirá entrar no céu com os seus méritos, em pensar que é uma boa pessoa, em pensar que é uma pessoa direita, uma pessoa
isso é muito bom, mas isso não é o suficiente para entrar nos céus. Queridos, o engano, a falsa filosofia, o falso ensino vai marcar esse tempo, e tem marcado. Temos visto isso em uma proporção muito grande, o engano. O texto diz para nós: então, o reino dos céus será semelhante a 10. Agora é interessante nós observarmos, queridos, que quando Jesus ele traz esse número 10, e quando nós estudamos um pouco ali de numerologia bíblica, vamos entender que esse número 10, ele na verdade, ele aponta para algo, ele nos ensina algo, ele traz um ensinamento em toda a Bíblia, porque veja bem, a palavra do Senhor, ela mesma se auto-revela para nós, ela se explica a nós, quando nós a diligentemente estudamos à luz do Espírito Santo. Então vamos entender, queridos, que Jesus, quando ele fala 10, ele está na verdade usando esse número para dizer que quando ele voltasse, toda a totalidade de pessoas seriam reunidas diante dele. Não é simplesmente 10 virgens que estão esperando o noivo. Queridos, ele está voltando e todas as pessoas estarão diante dele. Você um dia estará, um dia estaremos, porém com uma diferença: uns para serem justificados e outros serão condenados. Queridos, a palavra diz para nós em Êxodo, dos capítulos 7 até o capítulo 12, vai falar para nós que foram 10 pragas, a totalidade dos juízos de Deus sobre o Egito, até que o povo foi libertado. 10 pragas. A palavra do Senhor diz para nós em Êxodo capítulo 20, que Deus entrega 10 mandamentos ao povo. A palavra do Senhor diz para nós em Números 14, no verso 22, que 10 vezes o povo provocou a Deus. Aí você vai perceber agora que o número 10, ele representa muito mais do que o número de 1 a 10, mas toda uma totalidade. Porque veja bem, o povo, ele irritou a Deus, o povo provocou a Deus muito mais do que 10 vezes. Muito mais. Quando Jacó, ele vai sair da casa de Labão, das terras de Labão, diz para nós, ele vai falar, aprendemos isso recente, e ele vai dizer assim, que 10 vezes mudou o meu salário, representando toda uma totalidade de engano. A palavra do Senhor diz para nós, no livro de Apocalipse 2:20, dirigida à igreja de Esmirna, que eles teriam uma aprovação de 10 dias. Você percebe que agora aqui não se trata de 1 a 10 dias de perseguição e dor, mas um período, um tempo de sofrimento, um tempo de perseguição. Então logo entendemos que quando Cristo fala 10, ele está dizendo que, querido, que naquele dia um grupo quando ele voltar estará pronto, um grupo estará preparado, porém um outro grupo não estará pronto. E por quê? É o que vamos ver. Diz para nós o texto, a palavra nos revela assim, que eram 10, e elas tomaram as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Irmãos, precisamos observar que em Salmos capítulo 119, o versículo de número 105, diz para nós assim: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia começa a jogar luz a essa lâmpada. Então a Bíblia começa a revelar que lâmpada é essa. É a palavra de Deus. A palavra que ela chega no coração de alguns e as recebe. E ela
pessoa que ela está andando em um caminho que tem um final triste, um caminho que vai ao caminho de morte, mas ela muda a direção. Arrependimento, arrepender-se é mudar o caminho, é mudar a direção, e isso é arrepender-se. Então, em um grupo, a palavra fez essa mudança. Em outros, acreditam que mudaram. Outros pensam ter mudado. Quantas pessoas, querido, dizem: eu conheço Deus desde minha infância, eu sirvo a Deus desde pequeno. Então nós vamos entender que quando o Senhor Jesus usa essa figura, a lâmpada, e a palavra diz o que é lâmpada, ela é uma figura da própria palavra de Deus lançada. Por isso essa palavra, que é lâmpada, que é luz, que é vida, que está sendo lançada agora no seu coração, foi lançada desde a abertura do trabalho. Querido, não despreze e não tranque seu coração. Não faça isso. Por quê? Porque isso é muito perigoso. Qual é o perigo de você endurecer o seu coração nessa noite? Qual é o perigo de você ouvir tantas mensagens que já foram lançadas hoje? Qual é o perigo de você escutar tantas palavras hoje já mencionadas e não abrir o seu coração? Qual é o perigo? O perigo é que cada vez o seu coração vai ficando mais duro. O perigo é que o seu coração cada vez vai endurecendo cada vez mais. O seu coração cada vez vai se fechando ao resistir às palavras dirigidas a você. Só que aí o perigo é que nesse momento, nesse intervalo, você pode ser chamado a se encontrar com Deus. Diz-nos a palavra do Senhor que eram 10. E no verso 5 diz: e tardando o esposo, o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejar é o mesmo que cochilar, é o mesmo que sentir sono. Sabe aquele momento que você começa a cochilar e balança a cabeça e desperta novamente? E aí o sono quer tomar, mas você, não posso dormir agora. Então é exatamente o que aconteceu. Primeiramente veio o cochilar, o tempo de cochilo. Primeiro veio esse tempo, porque vamos perceber aqui nos textos mais para frente, vamos trazer alguns versículos que, querido, esse ato de Jesus falar que todas elas tosquenejaram ou cochilaram, isso vai nos revelar, isso nos aponta a um tempo de transição, a um tempo transitório, a um momento temporal. Veja bem, hoje quando você cochila, é fácil ser despertado. Quando você está ali cochilando e alguém vem bate em você, você desperta, você acorda. Ou seja, é um momento de transição, é um momento que você pode ser despertado. E é isso que vamos ver agora. Em Mateus capítulo 26, versos 24, olha só. Mateus, capítulo de número 26, é o verso de número 43. E voltando-se, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Quando nós lemos aqui, querido, Jesus ele pega Pedro, Tiago e João, e ele se afasta um pouco com eles. Os outros ficam mais distantes, mas Pedro, Tiago e João, eles vão mais para perto de Cristo. E Jesus deixa eles ali e fala: olha, velem comigo. E se distancia um pouco. E diz que ele ora por 1 hora e volta. E eles foram tomados. Mas Jesus vai lá e toca neles: e vocês dormiram. Eles acordam. Velem comigo, vigiem comigo.
Jesus volta por mais 2 vezes, e nas 3 vezes eles dormiram, mas foram acordados. Hoje você pode ser acordado desse sono. Essa palavra hoje pode acordar você. Ou você pode continuar dormindo. Aqui eles acordaram, despertaram. Em Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 6, vai dizer para nós. Tessalonicenses 5, 6. Não dormamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Em Romanos 13, vai dizer para nós. Romanos 13, 11. E isso digo, que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, lembra da meia-noite, vamos falar já já. A noite é avançada e o dia está próximo. A noite é avançada e o dia está próximo. Vamos já falar sobre isso. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Então você vai perceber que esse primeiro momento em que essas 10 jovens, 10 moças, que representam uma totalidade de pessoas, elas vão passar por 2 fases diferentes. Primeiro, um momento de cochilar, mas esse cochilo pode ser despertado. É o que está acontecendo hoje. Você pode despertar para Cristo. Você pode despertar para a salvação que Cristo tem oferecido a você. Por quê? Porque se dormir pesado, porque se dormir pesado, é mais difícil de acordar. Tem gente, né, que dorme tão pesado que pode derrubar da cama que não acorda. Queridos, olha só. Agora diz que além delas tosquenejar, cochilar, diz que elas adormeceram. Essa é a expressão. Elas adormeceram. Não é mais agora o tempo transitório que pode acordar. Agora o tempo é outro. O momento agora mudou, pastores. Não é mais o cochilo transitório, não. Agora vem um adormecimento total. Elas apagaram. Quando você dorme, quando você apaga, você fica inconsciente, você não vê nada à sua volta. Alguém pode passar várias vezes, lhe olha e você não vai perceber. Alguém entra e sai e você não percebe, porque está tomado de profundo sono. Agora aqui elas adormeceram. E o que é isso? Daniel, vamos entender o que a Bíblia está revelando, o que Jesus está falando. Daniel, capítulo de número 12. O versos 2. Daniel capítulo 12, versos 2. Olha o que fala para nós, irmãos, sobre esse adormecimento, sobre esse dormir, agora mencionado aqui em Mateus, que Jesus fala. E muitos dos que dormem, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Agora as 10 foram tomadas desse sono. Agora é esse dormir que tomaram elas, o dormir da eternidade. Todas elas agora não estão mais no momento transitório. Agora todas entram na eternidade. Dormiram, adormeceram, mas a promessa
desde Gênesis, em toda a Bíblia, a promessa é: vai dormir, mas vai acordar um dia. Só que uns acordam com desespero. Só que uns vão acordar em desespero, em tormento, em agonia, em sofrimento. E outros vão acordar em alegria, em festa. Aleluia. Lucas capítulo de número 8, versículo 52. Lucas 8:52 vai dizer para nós: e todos choravam e pranteavam. E ele disse, quem disse? Jesus: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas Jesus diz que ela dormia. Para o homem é morte, para Deus é um cochilo. Para o homem é morte, para Jesus é apenas um momento de dormir. Logo, logo ele vai acordar cada um de nós. Aqueles que não estiverem sobre a terra, conforme descrito, quando soar a trombeta e serem arrebatados. Mas todos aqueles que dormirem no pó, um dia acordarão, um dia serão despertados. Essa é a ideia. Jesus diz: ela não está morta, ela dorme. Querido, diz para nós aqui a filha de Jairo. Jesus chama ela e diz: menina, levanta. E ela levanta, e ela acorda. Mas ela estava morta. Mas para Jesus ela estava dormindo. Para todo mundo um dia nós vamos morrer, mas para o nosso Deus estaremos apenas dormindo por um tempo. Ele vai nos despertar. João capítulo 11 se repete a mesma coisa. João 11. Agora aqui nós vamos ver que Lázaro havia morrido e já estava há 4 dias que ele estava morto. E Jesus vai usar a seguinte declaração acerca da morte de Lázaro. Olha só. João capítulo 11, versículo de número 11. João 11:11 diz para nós: assim falou, e depois disso disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram pois seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Você percebe aqui novamente que a Bíblia, quando ela fala, Jesus quando fala que todas elas adormeceram, ele está falando na verdade não desse sono, não desse adormecer nosso, de dormir, não, mas desse adormecer eterno. Elas todas adormeceram, todas passaram pela morte. Atos capítulo de número 7, versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Quem? Estevão. E disse: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mais uma vez, a Bíblia dando ênfase a isso. E eu quero mostrar com muito fervor essa verdade para você. Tessalonicenses 4:13 vai dizer para nós. 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Cristo dormem, Deus os tornará
a trazer com Ele. Entendeu? Então essas moças, que é um símbolo, que é uma figura de toda a humanidade, que um dia vai despertar, que é uma figura de todos que morreram, que um dia vão acordar. Perceba que todas elas dormiram. Mas eu quero te falar nessa noite que a questão não é o fato delas terem dormido. A questão é o que acontece quando elas acordaram. O que Jesus queria trazer aqui, o que Jesus queria ensinar, o que Jesus queria mostrar não é o fato delas terem todas cochilado e dormido, não. Jesus dá ênfase e Jesus quer abrir os olhos, é o que acontece quando elas acordaram. Um dia você vai despertar do sono eterno, o que vai acontecer? Pense nisso. Um dia todos vão acordar. Um dia os mortos vão ressuscitar, uns para a vida e outros para o dano da segunda morte. Então, queridos, olha só o que diz para nós, o que a palavra nos revela. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, o noivo, sai-lhes ao encontro. Primeiro, meia-noite é uma expressão muito simbólica. É uma expressão que revela um momento ou um tempo de juízo ou de livramento. Vou te mostrar apenas 2 textos para nós não esticarmos muito a mensagem. Primeiro, está em Êxodo capítulo 11, versos 4. Quando Deus diz a Moisés assim: à meia-noite passarei no meio do Egito e todo primogênito morrerá. À meia-noite, no capítulo 11 e 12 do livro de Êxodo, à meia-noite acontece um juízo a toda uma nação. Toda uma nação foi julgada à meia-noite por Deus. Um julgamento. Diz a palavra, nos revela que nunca houve clamor no Egito como houve naquela noite. Noite de juízo. Noite de prestação de conta. E lá é dito para nós à meia-noite. Mas também à meia-noite acontece algo maravilhoso em Atos 16, 25. Atos 16, 25, acontece algo maravilhoso à meia-noite. Diz para nós que Paulo e Silas estavam presos. E eles cantavam e louvavam a Deus. E à meia-noite houve um tremor no lugar. Todas as correntes e cadeias se quebraram e eles foram livres. Meia-noite é uma expressão para indicar salvação também. Ouviu-se um clamor. Eu quero te dizer, queridos, que Deus, em toda a história, teve sempre uma voz clamando. Deus sempre teve uma voz clamando. Sempre veio um grito de Deus ao homem. Sempre, em toda a história. E hoje, essa noite não é diferente. 23 de novembro, não é diferente. Um grito se levanta nessa praça. Uma voz se levanta nessa praça. Não a voz do pregador, não a voz de todos
povos que vieram antes de mim. Não. Eu vou dizer para você que voz é essa. Hebreus, capítulo de número 1. Que voz é essa? Que sempre clamou, que sempre bradou. Que voz é essa? Que grito é esse que nunca deixou de ser ecoado? Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente, desde o princípio, desde o início, desde sempre, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, olha, muitas vezes. Isso mostra o amor de Deus, que continua enviando. Muitas vezes Deus continua mandando. Muitas vezes Deus continua alertando. Muitas vezes Ele continua mandando sua voz. Ele continua enviando seus profetas. Ele continua enviando seus servos. Muitas vezes Deus tem falado com você. E de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e a nós, e a mim, e a você, e a cada um de nós. Ele dizia a nós: nestes últimos dias, pelo Filho. Hoje a voz de Jesus clama no teu coração, porque hoje Ele fala conosco por seu Filho. É a voz de Jesus. Hoje, pela ação do seu Espírito que veio, que desceu e ministra agora no seu coração, eu sei, eu sinto dentro de mim que Deus está falando contigo. Você está refletindo na sua vida. Vamos agora para Provérbios 1. Que voz é essa? Que clamor é esse? Que grito é esse? Provérbios, capítulo de número 1. O verso é o 20 seguinte. A sabedoria clama, a sabedoria grita, a sabedoria fala. E o que ela grita? E o que ela fala? Vamos ver. Lá fora, pelas ruas, levanta a voz. Nas esquinas movimentadas ela brada. Nas estradas, nas portas e nas cidades profere as suas palavras. O que ela proclama? O que ela diz? Ela diz assim, ó: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio. E vós, insensatos, odiarei o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente meu espírito, e vos farei saber minhas palavras. Entretanto, portanto, todavia, olha só o que ele diz: entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi minhas mãos e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo o seu temor, vindo o vosso terror como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós a perda e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Irão me buscar de madrugada, mas não me acharão. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Versos 33. Mas
o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Percebe isso? Deus, Ele tem chamado o homem desde a antiguidade. Ele tem chamado. Um grito se ecoa: volte-se para Deus, obedeça a Deus, se arrependa do seu caminho, viva a vida que Deus te deu para Ele. Há uma voz clamando o tempo todo, mas a palavra do Senhor diz: mas se você rejeitar, Ele um dia te rejeitará também. Mas se você o aceitar, Ele te guardará do mal que está por vir. Queridos, então nós observamos aqui que a meia-noite, um horário, é um tempo. A meia-noite também Ele nos dá a ideia, nos dá a entender, nos faz compreender que um dia termina e outro começa. Então você e eu podemos entender que a expressão mais à meia-noite indica o seguinte: que um tempo está para terminar, um período, uma época está findando, está acabando. E quando isso acontecer, eis que um novo dia começa, um novo tempo começa. E esse novo tempo, ele vai ser um tempo bom para 5 delas, e vai ser um tempo ruim para as outras 5. Muito bem, vamos avançar. Um grito. Ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Querido, o grito, a voz de Deus, ela aponta para o seu filho. A voz de Deus, a palavra, a pregação, aponta para Cristo. Primeiro que Ele estava vindo para remir o seu povo, e agora Ele voltará para reinar eternamente, para governar eternamente, não mais para ser cuspido, desprezado, zombado, rejeitado, não mais como ovelha muda, ser levado ao matadouro. Não, Ele virá e agora se assentará no seu trono de glória para reinar e julgar. Aí o verso termina assim, ó: saiam ao encontro. Ou seja, à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor. Esse clamor tem uma mensagem, e quem ouve essa mensagem precisa ter uma atitude. Agora é dito assim: saiam ao encontro. O homem agora precisa tomar uma decisão de ir ao encontro. Ele está vindo, Ele está vindo. Você precisa agora se prontificar e ir ao seu encontro, e buscá-lo, e se achegar a Ele. Perceba que a ordem é essa: saiam ao encontro. Somos chamados a ir ao encontro de Cristo. Você é chamado a encontrar-se com Deus. Por quê? Porque você vai perceber no desfecho, você vai perceber o seguinte: que quando as 5 acordam, escute isso, quando as 5 despertam, quando elas se levantam, quando elas se aprontam, 5 percebe que não estavam prontas para a chegada dele. Até dizia que estava esperando, até falava que estava aguardando,
até dizia que conhecia Jesus, até dizia que passou um tempo com Jesus, até falava que conhecia Ele. Mas você percebe que elas mesmas percebem que não estavam prontas. Não foi um apontamento das 5 preparadas que disseram: ei, você não está pronta. Não, elas mesmas foram tomadas de consciência. Foram tomadas de consciência que durante a sua vida negligenciaram esse momento. Foram tomadas de consciência que durante a sua jornada elas se esqueceram que esse dia chegaria. Até falaram que estavam esperando. Glória a Deus. Então, meu irmão, isso nos faz entender que a questão aqui não foi o fato das 10 terem dormido, e sim como elas despertaram. Como foi que elas acordaram? Então se pergunte isso. Eu não sei quando eu vou partir daqui. Eu não sei quando eu vou morrer. Eu não sei como será a minha partida, nem quando. Então se pergunte, analise como eu vou acordar na eternidade. Porque aqui você vai perceber que imediatamente elas ficam desesperadas. Dai-nos do teu azeite. Elas percebem que não tinham levado azeite. Elas percebem que as lâmpadas estavam se apagando. Elas percebem e elas desesperadas começam a pedir: me presta azeite, me arruma azeite. Veio uma resposta e diz: não. Não foi um ato de egoísmo da parte delas. Não. É porque aquele azeite foi uma conquista individual. Foi uma luta individual. Foi uma busca individual. Agora elas dizem assim: ide comprai. Agora perceba que é meia-noite. Perceba que é meia-noite. Tem comércio aberto meia-noite? Tem comércio aberto para você fazer uma compra meia-noite? Pense nisso. Meia-noite todos os comércios estão fechados. Nem mesmo a maior rede de supermercados do Maranhão abre até meia-noite. Não fica aberto até meia-noite. Não funciona ao público até meia-noite. Então veja bem, elas vão comprar na hora imprópria para comprar. Elas vão atrás de recuperar o tempo na hora errada. Elas vão tentar reparar o erro no momento errado. Porque não era momento, não dava para comprar naquela hora, não tinha como, estava tudo fechado. Mas elas imprudentemente vão, achando que o esforço pessoal delas, achando que o esforço delas agora ia mudar alguma coisa. Não mudou nada. Quando elas voltam, a porta está fechada. E aí nós vamos para um texto que está para nós em Lucas 16.